Bom dia, pessoal. Bom dia. Sejam bem-vindos. Vamos voltando aqui para as lives. Retomando a rotina da vida, né? Desligar o som aqui do computador. Voltando à rotina da vida depois do começo do ano. Tentando retomar a vida. E retomando as lives também. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vinda, Thaís, querida, que saudade, bem-vinda. Bem-vindos todos que estão entrando. Ó, eu vou lembrando enquanto a gente vai aguardando as pessoas entrarem, vou lembrando vocês, clica lá no coraçãozinho, porque isso torna a live mais atrativa, né? Então, se vocês puderem clicar lá no coraçãozinho, isso vai trazendo mais gente para a live. Saudades também, Thaís. Bom dia, querida, viu? Aparece aqui, hein? Aparece aqui em Pira. Você tá pertinho, aparece aqui de vez em quando. Bom, hoje, retomando as lives de quarta-feira, hoje nós vamos começar falando sobre todas as mudanças que a gente pode perceber em nossas vidas a partir do yoga. Bom dia, Lucy, bem-vinda, querida. Você tá bem? Tá tudo bem? Seja bem-vinda. Bom retorno e bom começo de ano para todos nós. Então, nessa live, a ideia é contar histórias de mudanças que acontecem na vida da gente a partir da escolha, né, de introduzir o yoga na vida, de qualquer forma. Não precisa ser especificamente como professor, não é disso que nós vamos falar. Saudades também, Lucy, bem-vinda. Não é exatamente disso que nós vamos falar. A ideia dessa live é mostrar que a verdadeira prática do yoga promove mudanças na vida. Por isso o título da live é Mude sua vida com yoga. Em geral, até pela própria experiência, a minha própria experiência de vida como professora, que já tem aí seus 30 anos, como é duro falar isso, né? Gente, 30 anos já dando aulas de yoga e praticando e dando aulas de yoga. Então a minha experiência, ela me dá a certeza de poder falar que a grande maioria das pessoas procuram o yoga porque estão precisando de alguma coisa, tem alguma coisa acontecendo nas suas vidas que precisa ser mudado, transformado. Isso aconteceu comigo mesmo, isso também aconteceu comigo na minha vida. Eu comecei a praticar yoga, eu já contei essa história muitas vezes em várias outras lives. Eu pratiquei yoga quando menina, tinha acho que uns 15 anos, eu fazia aula de ginástica rítmica, era isso, acho que era, não era ginástica rítmica não, era ginástica aeróbica na academia, numa academia, era uma escola de balé, e quando eu ia para essa academia, a gente usava aquelas polainas, sabe, estilo dancing days, aquelas polainas tudo cheia de fiozinhos dourados e prateados, enfim. E eu estava fazendo aula de dança, que não era dança, era ginástica aeróbica, e fazia jazz também, enfim. Eu lá nessa academia, que era uma escola de balé, tinha yoga. E eu quis conhecer yoga, tinha 15 anos, fui lá, fiz as aulas, eu adorei. Mas eu fiz pouco tempo, porque em seguida eu comecei a estudar para vestibular e tal. E aí eu parei.
Um tempo depois, quando eu tive um momento difícil na vida, nada grave, nada, só uma desestrutura emocional, e eu pensei, bom, eu preciso buscar alguma coisa para me reequilibrar, porque a médica falou, a minha ginecologista falou, vai procurar algo para você, e imediatamente eu me lembrei do yoga. Então eu voltei para o yoga porque eu estava precisando me reencontrar. Então eu posso afirmar com toda certeza, grande maioria das pessoas que procuram o yoga pela primeira vez é para encontrar alguma coisa, elas estão em busca de alguma coisa, elas estão em busca de uma mudança, elas estão em busca de alguma cura, de alguma resposta. E por que buscam o yoga? Por que não faz outra coisa? Porque elas já ouviram falar muito sobre yoga, elas já ouviram muitas pessoas falarem, fiz yoga e aconteceu isso na minha vida, depois que eu fiz yoga aconteceu não sei o quê, eu não vivo mais sem yoga. Então, é por esse motivo que as pessoas vêm buscar essas mudanças. E elas acontecem, realmente. Você muda a sua vida a partir do momento em que você permite que o yoga comece a fazer parte da sua vida e da sua rotina. Eu vou tentar explicar rapidinho como é que isso acontece, por que é que isso acontece. E vocês que estão participando aqui ao vivo, se quiserem deixar seus comentários, se você quiser fazer uma pergunta, por favor, fiquem à vontade. As lives são para esse momento de interação da gente aqui com vocês aí do outro lado. Como é que o yoga promove essa mudança? Bom, a primeira grande ação que o yoga promove em nossas vidas é pausa. É a pausa. Mas eu posso fazer essa pausa para cuidar de mim mesma indo na ginástica? Pode, claro que pode. Só que quando você vai para a ginástica, ou quando você vai para a musculação, ou quando você vai para uma outra atividade, por exemplo, eu gosto de água e eu vou fazer, como é que chama aquele negócio de, como é que é a ginástica na água? Enfim, você sabe, esqueci o nome disso, gente. E eu vou fazer isso. Tá bom, mas quando você vai para esse lugar, você vai para interagir com outras pessoas. Geralmente tem uma música tocando, é uma música alta. Tem um professor falando alto, grita, vai lá, vamos para cima agora estica bem. Aí depois tem o ambiente de todas as pessoas, elas se divertem, elas interagem, elas conversam com você. Então você pode até estar dando uma pausa na sua rotina, você está mudando a sua rotina, dando uma pausa na rotina e fazendo algo diferente. Com o yoga não é assim. Com o yoga você faz duas pausas. Você faz a pausa da sua rotina, então você parou tudo aquilo que você estava fazendo para cuidar de você agora. Ótimo. É a mesma pausa que você fez para a ginástica, academia. Mas tem uma outra pausa, que é a pausa interna. Quando você vai para a ginástica ou academia, lembrei o nome da ginástica na água, hidroginástica. Então, quando você vai para qualquer uma dessas modalidades de ginásticas, de atividades físicas, você está fazendo uma pausa na sua rotina. Mas o movimento mental, ele continua, constante e até, às vezes, mais intensificado. Porque existem fatores ali, como, por exemplo, muitas pessoas falando, um estímulo externo intenso, que às vezes é o professor lá, vamos lá, vai lá, não para, vai. E a música. Então, todos esses são estímulos que, ao invés de tranquilizarem o seu estado mental, promovem mais movimento para a mente. E no yoga você faz esta pausa, a pausa da rotina, mais a pausa interna, a pausa de estímulos, que em geral, numa aula de yoga, você vai para um ambiente que pode ter música. Meu professor de yoga sempre põe uma música. Que música ele põe? Ele põe um putz-putz da moda? Não. Ele põe a música do Rock Balboa subindo aquelas escadarias? Não. Ele põe um mantra suave, às vezes um som de harpa, som de cachoeira, passarinhos, música bem suave. Esse tipo de som estimula uma mudança no padrão
de movimentos da sua mente. Estimula uma pausa na movimentação da mente. Outra coisa, o professor de yoga geralmente fala menos, fala mais baixo. Ele não fica gritando, vai lá, faz isso, mais um. Esse estímulo não existe na aula de yoga. Então, você está fazendo uma pausa dos estímulos externos. E, numa boa prática de yoga, o seu instrutor, o seu professor, vai te orientar a fechar os olhos e olhar para dentro de você mesmo. E é essa a principal pausa que o yoga vai te proporcionar. A prática do yoga vai trazer esse benefício. A pausa de olhar para o mundo à sua volta, buscando alguma resposta. Para com isso. Olha para dentro de você. Entende o que o seu eu interno está te falando. Conversa com esse ser internamente e ouve. As respostas estão aí, elas não estão lá fora. Você não vai encontrar respostas lá fora. Você até pode encontrar orientações, dicas, caminhos, como por exemplo o seu professor de yoga. Ele vai te dar uma dica, um caminho, ele vai te ensinar o caminho. Mas a resposta mesmo você encontra quando fecha os olhos, se recolhe, se desliga de tudo que vem do lado de fora e tenta encontrar isso dentro de você. Então essa é a primeira grande mudança que acontece na vida de uma pessoa quando começa a praticar yoga. Nem precisa praticar isso há muito tempo. Às vezes, numa única prática de yoga, eu já recebi alunos aqui na escola fazendo cursos de formação. A pessoa veio fazer um curso, isso aconteceu principalmente durante a pandemia. As pessoas vieram fazer cursos de formação para instrutor de yoga depois de terem feito 1 ou 2 aulas de yoga. Então a pessoa manda uma mensagem perguntando, olha, eu só fiz 2 aulas de yoga, mas foi tão profundo o que aconteceu comigo que eu quero conhecer isso melhor. Só 2 aulas. Então, 2 práticas, uma única prática de yoga é suficiente para promover uma mudança tão profunda que você não é mais a mesma pessoa. Aquela pessoa que fez aquela prática, ela morreu. Dali surge uma pessoa nova. Isso é perfeitamente comum, simplesmente por conta dessa pausa. Uma vez. Agora você imagina o que vai acontecer com você na mente, no corpo, na consciência, na alma, se você adotar essa prática. Se for possível diariamente, ótimo, maravilha, né? Seria perfeito. Mas vamos supor que você só consiga adotar essa prática 3 vezes por semana. A gente sempre sugere o seguinte, se você não tem tempo ou se você não tem condições financeiras para ir 2, 3 vezes por semana numa escola, receber a orientação de um professor para praticar yoga, vai 1 vez por semana e depois na sua casa você pratica mais 2 vezes tudo aquilo que o professor te falou naquele dia. Você vai lá e pratica na sua casa. Bom, por exemplo, você vai na segunda-feira fazer yoga numa escola, aí depois quarta e sexta você faz na sua casa, com consciência, sem tentar ultrapassar aquilo que você já recebeu de orientação do seu instrutor, do seu professor, mas faça mais vezes. Então, imagina se você traz essa prática para o seu dia a dia. Se em uma prática você consegue acessar um relativo grau de mudança, imagine se você trouxer essa prática para o seu dia a dia. Quanta mudança você vai alcançar. Então, toda vez que a gente pausa, toda vez que a gente faz essa pausa, toda vez que a gente se desliga do que está do lado de fora, do mundo que está à nossa volta, toda vez que a gente faz essa pausa e se recolhe para ouvir a voz interna, a famosa voz do coração espiritual, mudanças significativas acontecem. Toda vez que você fizer isso. Então, por exemplo,
Desequilíbrios físicos. Estou tentando explicar para vocês como que o yoga muda a nossa vida. É muito comum a gente ouvir falar que o yoga cura. Eu não gosto de usar esse termo, mas a gente tem que falar que cura porque nós estamos doentes, né? Então, quando a gente pratica yoga, como a doença desaparece, a gente identifica isso como sendo cura. Mas o yoga não cura. Na verdade, o propósito do yoga é permanecer em plenitude, em harmonia. E com essa permanência, não adoecer. Porém, como nós nos desconectamos dessa verdade, nós primeiro adoecemos para depois buscar o yoga. Mas tudo bem, ok, não tem problema. Então, estou tentando explicar para vocês como é que o yoga promove essa mudança de vida. Então, vamos falar primeiro do corpo físico. As transformações vão acontecer no corpo físico. Evidentemente, você não precisa nem ficar pensando nisso. Não precisa mesmo. Não precisa ficar pensando nas mudanças. Basta que você, quando for fazer uma postura, o famoso asana do yoga, você não pense em mais nada que está do lado de fora. Você não precisa saber que tipo de transformação está acontecendo no seu corpo físico. Você só tem que fechar os olhos e ficar lá quieto, na pausa de todas as movimentações para deixar seu corpo falar, deixar sua mente atuar conscientemente no estado de presença daquele momento. É só isso que você precisa fazer. E aí a mudança física vai acontecer. Porque você vai, por exemplo, nas posturas em que a gente leva a testa na direção do joelho, a gente massageia bastante o abdômen e alonga a voz. Li aqui a Aninha falando da voz, acabei pronunciando a palavra. Então, você vê como que a influência do que está do lado de fora nos movimenta para fora. Então, eu ia falar uma coisa ali, bati o olho no comentário que a Aninha, linda, beijo, bem-vinda, viu? Obrigada. Ela está falando que a vida dela vem se transformando até agora. Vou concluir meu pensamento, já vou ler essa sua colocação aqui, seu comentário, Aninha. Então, quando eu faço isso, eu estou massageando, estou flexionando o tronco, levando a testa na direção do joelho, cada um faz do jeito que pode, isso é yoga. E quando eu faço isso, eu estou esticando bastante a parte posterior do meu corpo, estou massageando os órgãos internos, não precisa nem entender o que está acontecendo. Não precisa saber que músculos estão sendo alongados, estirados, que partes dos órgãos internos estão sendo massageadas. Não precisa. Fecha os olhos. Não pense em nada que não esteja acontecendo no seu corpo. Só isso. Ali você está promovendo cura. Se o seu corpo estiver adoecido, seu corpo estará sendo curado. E quando você não tiver mais doença no corpo, você faz para permanecer na plenitude, na harmonia. E enquanto você está lá quieto, na pausa, fazendo o asana, ouvindo a divina voz do mestre espiritual internamente, a sua mente está equilibrada, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra. Porque se eu ficar usando a palavra pausada, por exemplo, a mente está em pausa e sem movimento, é mentira, porque ela não está pausada. Ela está se movimentando, mas ela está fazendo um único movimento, que é o movimento de olhar, ouvir o que o corpo está mostrando e falando. Então é um movimento só. Ela está usando poucos sentidos para perceber o mundo, ela está percebendo só a mim mesma. Então, isso promove um equilíbrio mental. E quando a gente tem equilíbrio mental, que a gente consegue através da meditação, por exemplo, quando a gente tem esse equilíbrio mental, a gente muda a forma de ver o mundo, como o mundo se apresenta, e a gente muda a forma de se apresentar para o mundo.
Às vezes, a partir desse pequeno gesto de fazendo uma postura do yoga em silêncio, dando mais ouvidos para o que o corpo, para o que o coração está te falando, tentando observar-se, reconhecer-se, só isso já é suficiente para que você, a partir desse momento, se torne capaz de identificar um padrão comportamental que é maléfico, do tipo bateu, levou, sabe a resposta imediata? Isso é muito comum na gente nos dias de hoje, porque a movimentação do mundo à nossa volta, o volume de informações que nós recebemos do mundo provoca isso, provoca uma atividade mental tão intensa que nós nos tornamos reativos. Então, só o fato de fazer um único asana, em silêncio, recolhido, dando ouvidos para o que o coração está falando, observando a transformação do corpo, só isso, acredite, eu juro para vocês, só isso já é suficiente para mudar um padrão comportamental. A partir disso, você se torna capaz de, na hora de reagir ao mundo, olhar e falar, não vou fazer isso, não preciso fazer isso. Isso que essa pessoa fez não me afeta tanto assim, não preciso responder, eu não preciso retrucar. Chegar ao ponto de não se incomodar com o que alguém fala é um processo muito mais demorado, profundo e lento, mas é um processo que vem. Então, se você continua fazendo mais de um asana na sua prática de yoga, aí você associa isso a um pranayama, aí você associa um mudra, um mantra, uma meditação. Pode perceber o tanto de mudança que vai acontecendo na vida? É por isso que o yoga muda a vida das pessoas. É como se fosse uma chave de reconexão. A gente costuma dizer que yoga é o caminho de volta para casa. Então, quando você traz essa prática para o seu dia a dia, para a sua vida, você está voltando para casa. E aí, em casa você está seguro, você está bem. Então, a mudança começa no corpo, a mudança vai ser percebida no padrão mental, isso é inevitável. É muito comum que alunos que fazem yoga só 2 vezes por semana, não precisa estudar profundamente yoga, essas pessoas digam, sabe que eu estou percebendo depois desse 1 ano, 2 anos de prática de yoga, eu mudei o meu comportamento, por exemplo, no ambiente de trabalho. Agora, quando as pessoas falam tal coisa, antes eu ficava irritada, eu já logo queria discutir. Agora não. Agora eu paro, penso, reflito, observo. E às vezes eu me ignoro, nem respondo. Às vezes eu vou lá e falo, olha, talvez fosse melhor se nós fizéssemos de outro jeito. A gente podia avaliar essa possibilidade simplesmente porque trouxe o yoga para a sua vida. E aí tem uma mudança ainda mais profunda que vai acontecendo quanto mais você se aprofunda nessa prática. Tem uma mudança que é a mudança do estado de consciência. Você passa a entender que nada do que está fora de você pode te satisfazer. Nada do que está fora de você, no mundo, do lado de fora, pode te transformar. Nada do que está do lado de fora de você, nada do que é oferecido pelo mundo pode te trazer plenitude, felicidade, paz. Absolutamente nada. E então você passa a desfrutar de tudo que o mundo traz. Eu não estou dizendo que o mundo é o inferno, que nós estamos aqui pagando os nossos pecados. Não. O mundo é o paraíso. Mas é o paraíso manifestado. Se você viver somente com a sua consciência e o seu
mental nesse plano manifestado, você só vai sentir o que o plano manifestado, denso, físico, dos 4 grandes elementos, pode te oferecer. Mas existe um nível de consciência onde você pode sentir graus de felicidade, de paz, de bem-estar e de plenitude infinitamente superiores. E você só alcança esses graus se você refinar, se você apurar o seu estado de consciência. Então, eu sei, estou na matéria, tenho um corpo físico, não é para negar isso. Experimenta sair da sua casa sem abrir a porta. Experimenta. Experimenta passar por uma porta de vidro sem que ela seja aberta. Não dá. O corpo físico não passa. O corpo físico está aqui para experimentar a experiência física. Mas é só para experimentar e não para se atrelar, se limitar à experiência física. Então, você pode olhar para uma porta de vidro, você não tem a chave, mas você pode vislumbrar o que está para além da porta de vidro. Como que pode isso? Se eu não conseguir sair daqui, como é que eu posso ver que lá tem sol, que lá tem árvores, que lá tem animais? E eu posso até imaginar o tipo de som que existe lá fora. Eu posso até, se eu olhar pelo vidro, por onde eu não posso passar, eu estou vendo que lá no fundo tem uma cachoeira, e eu posso até imaginar e ouvir o som daquela cachoeira. Como você pode tudo isso se o seu corpo continua aqui preso dentro desta porta de vidro? Pode, porque os olhos, os ouvidos são instrumentos para que a consciência transcenda o limite do físico. É isso. Então, não é possível que ao olhar e ver uma coisa distante, você não seja capaz de acreditar que o limite físico é só do plano físico. A consciência tem limites inimagináveis. Na verdade, a consciência não tem limites, mas isso é muito maluco para nós, não dá para alcançar essa ideia. Então, quando você coloca a rotina do yoga na sua vida, essas mudanças vão acontecer, quer você queira, quer não. Mas eu estou falando da rotina do yoga. Se você vai para uma academia, para uma escola de yoga, onde você fica competindo com os outros alunos, olhando para os outros, ver se quem faz melhor. Se você faz isso conversando com a amiga do lado e falando, Nina, com que roupa você vai sair hoje à noite? Eu comprei uma calça nova. Esquece, você não está mudando. Você não está fazendo as duas coisas básicas, a pausa da rotina e a pausa da mente. Essas duas coisas são fundamentais. A pausa da rotina vai te trazer o benefício que, por exemplo, tem pessoas que costumam dizer, eu só me sinto bem de verdade se eu corro. Eu gosto de correr, praticar a corrida. Aí eu consigo descarregar todo o meu estresse, minha tensão, e aí eu me sinto mais leve. É maravilhoso. Mas saiba de uma coisa, você vai precisar continuar correndo pelo resto da vida. Quando você fizer uma pequena pausa de 15 dias na corrida, o estresse volta a tomar conta da sua vida rapidinho. É que nem remédio controlado. Faz uma pequena pausa, porque esse tipo de atividade não provoca a mudança mais profunda que o yoga pode trazer. Então, você muda definitivamente a sua vida a partir da prática do yoga. Que tipo de yoga? Qualquer um, gente. Juro mesmo, qualquer tipo de yoga. A exigência é que essa prática seja verdadeira. Vou fazer Ashtanga Yoga. Eu, por exemplo, não dá, não consigo, não rola para mim. É muito intenso, é muito dinâmico para mim. Eu gosto de um yoga mais pausadinho, mais quietinho. Eu já sou muito elétrica, então eu preciso me acalmar. Você tem que descobrir isso, você tem que perceber aquilo que é bom para você.
O que importa, tanto no Ashtanga, no Vinyasa, ou no Kundalini, ou no Hatha Yoga clássico, o que importa de verdade é que você consiga as duas pausas. A pausa da rotina e a pausa da mente. Se você não conseguir fazer essas duas pausas, não é um yoga transformador, não vai funcionar. E aí, você vai estar só... Os meus alunos do curso de formação sabem disso. Eu costumo falar, você está jogando tempo e dinheiro fora, de verdade. Como dizia o professor Hermógenes, é um ensinamento bem conhecido dele, você descasca a banana, come a casca e joga a banana fora. Então, praticar yoga desse jeito, superficial, exteriorizado, é comer a casca da banana e jogar a banana fora, o recheinho, a parte gostosa, a parte que é nutritiva de verdade. Ah, mas tem benefícios na casca? Tem, claro que tem. Casca também é feita de elementos da natureza, então ela tem algum benefício. Mas o elixir mesmo da vida está na banana e não na casca. Então, o elixir mesmo do yoga, toda a transformação que yoga pode trazer, não está no asana que você faz só. O asana vai trazer benefícios, ponto. Mas o elixir transformador está na pausa interna, está no olhar para dentro de você mesmo, está na quietude que você coloca naquele momento. Ah, então eu tenho que fazer um asana em silêncio? Tem sim. É isso mesmo. Ah, então não posso fazer, quer dizer que fazer yoga falando, ouvindo música não é bom? Vamos lá. É bom, mas pode ser muito melhor, infinitamente melhor. Yoga não é uma prática para curar o seu corpo físico. Yoga é uma prática para transformar o seu corpo físico num veículo puro, purificado e preparado para a manifestação da consciência divina que você é. A gente fez essa semana aqui uma caixinha de perguntas aqui nos stories e eu vou ler alguns depoimentos que tem aqui. A Alice falando que tomou nota aí, ó, pausa da rotina e pausa da mente. Eu vou ler algumas notinhas, depois eu vou ler os comentários. Então a gente fez uma caixinha de perguntas. Como é que era? Que tipo de mudanças você percebeu na sua vida a partir do yoga? Eu marquei só 3, porque senão a gente tinha mais algumas. Não vou falar os nomes das pessoas para não ser injusto com um ou com o outro, né? Então, uma das alunas da escola falou assim, olha, eu alcancei auto-perdão e olhar de amor próprio. Isso é fundamental, gente, porque como é que você pode perdoar alguém e amar alguém se você não ama a si mesmo? Aliás, tem uma frase aí de um cara famoso, um cara bem conhecido, ele dizia assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, não adianta você querer amar o próximo se você não ama a si mesmo, né? Aí tem um outro aluno escreveu, eu alcancei a mudança do meu ser no relacionamento com as pessoas e no relacionamento com o mundo ao meu redor. Outra diz que alcançou consciência e estado de presença, consegui parar de tomar remédio para a ansiedade. Vá vendo. Essas pessoas, elas já estão, inclusive, dando aulas de yoga. São alunos que fizeram o curso de formação aqui na escola, mas não é por isso que elas, né? Não é só por isso que elas alcançaram essas mudanças. Elas perceberam as mudanças em suas vidas e decidiram estudar um pouco mais yoga. Deixa eu ver como é que estão aqui os comentários. Eu lembro que a Lu... Não foi a Lu, foi... peraí, gente, peraí. Foi a Aninha. A Aninha escreveu assim, olha, eu ouvi belamente a voz do meu coração quando senti de fazer formação online com você, Jaque. Obrigada, querida.
minha vida se transformando até agora. E não vai parar, viu, Aninha? Não vai parar. Isso é maravilhoso. Só vai parar quando não tiver mais nada para ser transformado. Aí para. Ela diz que é só gratidão. Você imagina eu aqui, né? Quanta gratidão tenho por você ter ouvido o seu coraçãozinho. A minha voz estava lá chamando você. Eu faço isso. Quando eu lanço as turmas de formação, eu passo a meditar em todos os meus sadhanas, eu fico lá meditando assim e eu vou falando. Eu tô aqui e eu quero que você venha fazer o curso de formação. É assim que eu peço alunos. Eu vou falando e eu peço para quem tiver com o coração aberto ouvir a minha voz. A Alice, eu já falei também, aluna do curso, eu já falei, ela está falando aqui da pausa da rotina e pausa da mente, já anotou? Isso. A Lucimara, foi exatamente isso que o yoga me trouxe. Uma vírgula em muitas coisas, exatamente, é isso que a gente faz uma vírgula. Ah, porque isso aconteceu? Opa, vírgula. Mas eu não vou mais fazer do mesmo jeito. Logo vem o ponto e vírgula e daqui a pouco vem o ponto final, viu, Luci? Daqui a pouco vem tudo isso. E Naê, linda, você tá aqui, meu amor. Bem-vinda, querida. Deixa eu ver se tem mais algum comentário, se eu acabei perdendo. Deixa eu ver. Acho que não. Gente, se eu não li algum comentário, vocês recolocam aqui, por favor, tá? Só para eu, se alguém tiver alguma pergunta. Então, essa é a Lucas aqui também, querido. Bem-vindo, obrigada. Essa é a grande transformação que yoga traz para a vida. É um estado de ser completamente alterado. Esses dias eu refleti um pouco sobre quando eu era jovem, eu me sentia uma pessoa revoltada, eu me sentia. Eu achava até que eu era meio revolucionária e anarquista, mas eu não era só o meu estado de adolescência de consciência, era a alma num estado de adolescência jorrando assim toda a sua rebeldia e suas indagações, seus questionamentos, suas inquietudes, né? E eu me lembro que nesse período da minha vida, todos os dias eu sonhava que uma nave espacial, mas eu sonhava de olhos abertos. Não era sonhar dormindo, não era um sonho enquanto eu dormia. Eu sonhava de olhos abertos que em algum momento uma nave espacial viria me abduzir, porque esse lugar era horrível, as coisas que eu via nesse mundo eram injustas, e eu queria ser abduzida, e nenhuma nave espacial veio me abduzir. Eu me abduzi. Eu fui abduzida por mim mesma. O yoga me abduziu para a minha consciência. Então, hoje, eu vivo num estado de abdução. Eu não sou alienada. Eu continuo vendo as coisas que acontecem à minha volta. E eu continuo diariamente meditando e pedindo orientação para usar os meus pensamentos, as minhas palavras e as minhas ações da melhor maneira possível para esse mundo. Mas hoje, eu não quero mais sair daqui. Hoje, o que eu posso fazer tem que ser aqui. Hoje é aqui que eu quero estar e atuar. Então eu não quero mais ser abduzida por uma nave extraterrestre. Eu me abduzi para o meu estado de consciência. Isso o yoga pode fazer por nós. Não sei se existem outros caminhos, não sei. Devem existir, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O pouco que eu conheço de outros caminhos me diz que são apenas outros nomes para o mesmo caminho. É o caminho de volta para dentro de si mesmo. É o caminho de volta para casa. Deixa eu ver que tem mais alguns comentários aqui, ó. A Aninha falando, deixa eu ver se não tem mais nada. Não, a Aninha falando, me permitir prosperar, trocar, deixar viver as energias de reciprocidade. Isso foi uma coisa que eu fiz também. Porque essa minha revolta com o mundo me fazia pensar que ter dinheiro, ter prosperidade não era bom, era mundano, era muito sujo. O dinheiro, a riqueza, a matéria era uma
uma qualidade negativa desse plano. E quanto mais eu fui conhecendo e estudando yoga, mais eu fui entendendo a verdade sobre tudo isso e fui me permitindo também, viu, Aninha? Exatamente isso. E a Izzy está dizendo, o yoga me proporcionou autoconhecimento. E é isso aí. Yoga é o autoconhecimento. Ontem nós tivemos uma aula de Vedanta, direto da Índia, com a Cecília, e ela estava mostrando pra gente que o Vedanta é, se a gente quiser resumir, toda aquela infinita quantidade de textos, de ensinamentos, de cantos védicos, de filosofias, a gente pode resumir tudo em uma única coisa: autoconhecimento. Porque é o autoconhecimento que pode nos levar a um estado de consciência de plenitude, onde já não tem mais o adoecimento, onde não existem os medos, as angústias, os prazeres exacerbados. Então é isso aí mesmo, é o autoconhecimento. Então eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês como que yoga muda a vida, e eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês que você pode mudar a sua vida com yoga. E eu não estou falando só de curar, porque curar de verdade só é possível se você mudar alguma coisa. Curar dor de cabeça tomando Tilenol não é cura, é paliativo, né? É tapar o sol com a peneira. Eu estou falando de transformação, de mudança, de cura profunda. É isso que o yoga pode fazer. Depende de você querer. E na live de amanhã, a gente vai falar um pouquinho sobre como estudar yoga mais a fundo. O que eu faço para estudar um pouco mais sobre yoga? O que eu faço para conhecer melhor o yoga e introduzir tudo isso na minha vida, tudo que existe do yoga na minha vida. Então, amanhã, 11h30 da manhã, espero vocês aqui de novo para a gente falar sobre como adquirir mais conhecimento sobre yoga. Eu espero que vocês tenham gostado, de verdade. Espero por vocês aqui amanhã novamente. Agradeço imensamente a participação de vocês. Eu adoro ler os comentários. Eu não gosto quando eu faço as lives e fico sozinha falando aqui. É muito chato. Coisa de professor. Professor precisa interagir com o aluno, com as pessoas. Então, vir aqui e ficar falando sozinha é muito chato. Não gosto, não. Essa participação de vocês é simplesmente mágica e faz tudo valer ainda mais a pena. Muito obrigada, então, mais uma vez pela participação de vocês. Espero por vocês amanhã. A live vai ficar salva aqui no feed. Curtam lá, por favor. Compartilha com alguém que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo também. E deixa seu comentário, tá bem? Espero por vocês amanhã. Beijo enorme para todos vocês. Namastê. Gratidão eterna por ter vocês aqui comigo. Obrigada. Até amanhã. Lindo dia para todos.